E um feliz sábado para você que veio para cá para ter um encontro real e transformador com Deus. E você responde? Feliz sábado. A gente vai cantar e começar cantando uma canção que João vai dizer que viu ela em visão em Apocalipse. Quando ele é levado ao céu, os anjos e todos os seres criados estão cantando uma canção reconhecendo em Cristo o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E é por isso que Ele é santo e poderoso por toda a eternidade. E essa canção, eu gosto de pensar que ela está sendo cantada nesse momento no céu. Mas por agora, enquanto nós cantaremos aqui, eles vão fazer uma pequena pausa lá, para que quando a canção começar aqui, eles comecem juntos lá também. E assim os seres criados e não caídos, e nós, os que recebemos a graça de Deus, cantaremos juntos esse louvor como um só, aqui e lá no céu, onde o tempo não se conta. Então se coloque em pé diante de Deus, para que a gente forme nessa manhã um grande coral terreno e celestial. E a canção começa assim, ó. Quem se compara ao nosso Deus, que fez as estrelas e nome as deu, que o impossível jamais conheceu. Um rei majestoso, O rei majestoso, Senhor sobre todos. Sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando: Santo, 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 pra sempre reinando. e juntos a gente canta essa canção. Cantemos a canção que não envelhece. E Ele é Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo. Somos pequenos diante da glória de Deus. Sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando: Santo, 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 pra sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece.
Nós vivemos praticamente cercado por vozes. Todos os dias tem alguém para dizer onde devemos chegar, o que devemos conquistar, como e quando devemos fazer, quem devemos ser. No fim do dia, a gente falou com praticamente todo mundo. E muito pouco com quem mais importa. E Deus acaba se transformando nesse alguém de quem a gente sabe muita coisa, fala muita coisa, ouve muita coisa, mas com quem a gente conversa bem pouco. Quando perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o mandamento mais importante? Jesus respondeu: ame ao seu Deus, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Por que esse mandamento? Por que não algo como sirva, obedeça, vá? Porque Jesus sabia que para Deus importava bem pouco filhos obedientes, ou muito menos. Mas não tanto como filhos com quem ele teria um relacionamento. E relacionamentos verdadeiros só se constroem com base na confiança que brota do amor. Porque nós não entregamos, não compartilhamos nossas dores, nossos medos, nossas vitórias, nossa culpa com o estranho. Nós não entregamos, não contamos nossos segredos, a nossa vergonha para quem a gente não conhece. E nós não descansamos no colo de quem a gente não confia. Por isso que a oração é o ponto central da vida de um cristão. Porque quando gastamos tempo estudando a palavra e orando, nós deixamos apenas de ouvir e falar de Deus para estar com Ele. E permitimos que através da sua palavra Ele se revele a nós. E a fé deixa de ser apenas uma convicção para se tornar uma experiência. E a lógica do amor então passa a fluir maravilhosamente. Porque quando mais tempo estamos com Deus, mais o conhecemos, mais sabemos quem Ele é, mais confiamos nele, mais o amamos e queremos andar nos seus caminhos. E sabendo que Deus quer tanto assim a nossa presença, eu convido a vocês, é você que está em casa, para se colocar de joelhos, para que juntos busquemos a presença de Deus em oração. Querido Pai, tantas são as suas promessas que encontramos na tua palavra. Tantas manifestações de amor, de poder e de bondade. Tão inabalável o seu caráter, Deus. Tão imutável a aliança que fizeste conosco desde o começo da nossa história. Te damos graças, Deus, porque essas promessas não mudam, não se perdem no tempo e não se condicionam à nossa fraqueza, à nossa incredulidade. Damos graças, Senhor, porque essas promessas se cumprem na nossa vida, independente do tempo e da constância com o que o buscamos. Perdão, Senhor. Perdão por essa fé tão indigna. Perdão por tanta dúvida. Por tanta vida vivida à sombra da culpa. Por tantos dons desperdiçados. Por tanta frieza com o próximo. Por tão pouco refletimos a tua bondade e o teu exemplo. E obrigada, Senhor, porque apesar de tudo isso, o Senhor só faz olhar para nós com os seus olhos de amor e de perdão. E nos garante que na nossa fraqueza,
o Senhor será forte por nós. E que pela fé poderemos viver uma vida de caminhada contigo. Obrigado pela vida do teu Filho Jesus, que tornou possível com que possamos sonhar com uma vida sem dor, sem tristeza, sem saudade, sem arrependimentos. Obrigada, Senhor, por teu cuidado constante, por teu amor que podemos sentir na nossa vida nas mínimas coisas. Recebe essa nossa oração, Senhor. E muito mais do que os anseios do nosso coração, que a tua sabedoria onisciente se faça entender e ouvir na resposta que o Senhor dará a esses seus filhos. É o que te pedimos e em nome de Jesus oramos. Amém. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser falado. Tendo essa liberdade filosófica com vocês, então vou falar algumas coisas que são muito óbvias, mas têm que ser ditas. Este momento é um momento de fidelidade, correto? Vocês já viram algum relacionamento que não tenha fidelidade ser saudável? Eu recebo dentro do consultório alguns relacionamentos que não têm fidelidade e não é nada saudável. Este momento é um momento de fidelidade. E para a gente refletir um pouco, eu escuto alguns empresários falando bem assim: eu quando vou fazer negócio com alguma pessoa, a primeira coisa que eu vejo é se aquele empresário ele é fiel à sua esposa. Porque se ele não é fiel à sua esposa, como que ele vai ser fiel comigo no negócio? Então, falando deste momento de fidelidade, e para vocês entenderem, a fidelidade dentro da igreja, ela está numa empresa, não falaria uma empresa, mas num ministério que se chama mordomia. E a mordomia serve para quê? Para nós sermos mordomos das coisas que Deus nos dá para administrar. É como se a gente administrasse coisas de Deus aqui na terra. E dentro da mordomia, nós temos 4 áreas muito importantes, que são o tempo. Nós temos que ser fiéis ao tempo com Deus. No templo, que é justamente a administração do nosso corpo, se nós somos fiéis às coisas que Deus nos dá para ter uma saúde melhor. No talento, que é justamente ser fiel nos dons que Deus nos dá. E por último, no tesouro. A minha parte ficou a questão do templo, que é justamente para falar sobre saúde com vocês. E eu não sei se vocês sabem, mas existe uma área dentro da medicina que tem estudado 5 povos, alguns falam 6, que têm tido uma longevidade a mais, que são as zonas azuis. Aqui eu não tenho tempo para discorrer com vocês as curiosidades, mas eu queria citar 5 delas. Os locais que nós temos de zonas azuis: Okinawa, no Japão; Icária, na Grécia; Sardenha, na Itália; e Nicoya, na Costa Rica. E por último, Loma Linda. O interessante é que tem um doutor que se chama Saul Newman, que ele participa de pesquisas dentro de Oxford para pesquisar esses grupos de longevidade. E ele viu muitas incongruências
nesses 5 povos. Mas o interessante é que quando ele foi ver Loma Linda, que é uma comunidade adventista, onde nós temos os supercentenários, que são pessoas que chegam até os 100 anos com muita saúde, a incongruência que ele viu foi: algumas pessoas aqui não têm registro de nascimento. Então, como eu sei que eles têm 100 anos? Mas você consegue observar no comportamento deles essa questão de fidelidade aos 8 remédios naturais que Deus nos deu. Então, se você tem mais curiosidade de saber sobre isso, acesse o nosso aplicativo, que lá tem um artigo falando as curiosidades desse estudo e o que foi observado. Mas falando sobre fidelidade, agora é o nosso momento de demonstrar para Deus que Ele é dono de tudo e nós sermos fiéis aos dízimos e ofertas. Agora, os nossos diáconos e diaconisas passarão as salvas e, é claro, vocês podem também fazer a doação através do QR Code, através do 7Me ou novasemente.ap@adventista.org, decifrando as questões dos centavos relacionado aos nossos dízimos. Que demonstremos para Deus a nossa fidelidade em tudo. Sejamos liberais. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E Ele é fiel. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego, com todo fôlego
declara com convicção, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. E é tão bom com a gente, né? Em todo tempo tu és tão bom. Com todo Fôlego que tem. aleluia. Eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. E pode aplaudir ao Senhor Jesus aí, amém? Senhor, queremos agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos fiéis a Ti. Transforme o nosso coração, transforme o nosso comportamento, para que a cada dia possamos ser a Tua imagem e semelhança. Receba os nossos dons, nossos talentos, nosso tempo para Ti. É isso que Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como é bom estar na presença de Deus, né? E tem um tipo de música que a gente canta para celebrar no Senhor, que a gente canta com um sorriso no rosto e um sorriso na voz também. E essa aqui é uma dessas, então se coloque em pé, porque a gente vai celebrar esse amor que é inabalável e está aqui e nos alcança nessa manhã. E Ele é constante, Extenso, gigante, intenso, constante, extenso, gigante. Ei, Nova Semente, então declara com tudo que você tem. O amor
Nossa, não sei se era o frio, o que era, mas cheguei meio desanimadinho na igreja hoje. Semana meio fria, a gente foi se acertando e o computador dando problema, a gente tentando arrumar, resolver aqui. Mas é cantar 2 louvores com você, eu já me sinto com energia para enfrentar o mundo no Senhor e ser vencedor com Ele, amém? E essa canção é uma dessas que dá sentido à vida, porque a gente adora reconhecendo os atributos de Deus e adorando a Ele, reconhecendo nele o potencial de salvação e único que a gente tem e alcançável porque Ele está aqui. Aleluia, grandioso e exaltado tem que ser o nosso Senhor sempre. Essa eu tenho certeza que você conhece, então não fica quietinho aí não. Aleluia, 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 ao Senhor poderoso Deus. mais uma vez, aleluia. Ao Senhor poderoso Deus. Mais uma vez. Aleluia. E Ele é santo. Santo, Santo. Ao Senhor Deus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. E Tu és santo. Tu és santo, Santo. santo. É o Senhor Deus poderoso, Ele é digno de louvor. digno de louvor. Amém. Aleluia. Ao Senhor poderoso Deus. Mais uma vez. Aleluia. Ao Senhor poderoso Deus. E esse refrão agora vai ser mais forte ainda. Diante do trono de Deus, É o Senhor Deus poderoso, cantando com gratidão por ter sido salvo, digno de louvor, digno de digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, digno de mais uma vez, digno de louvor, e Ele é digno de todo louvor, digno de louvor.
Ele é digno de todo louvor, né? E esse coral, ele tem uma identidade que é a de sentir muito prazer e alegria em cantar a respeito do céu, que é a nossa maior esperança. E a música que a gente vai cantar aqui, a gente canta junto com você pela primeira vez nessa igreja, é uma música que fala do céu, reconhecendo que Ele é digno, mas vai dizer assim: Senhor, como eu esperei por esse momento. E a gente espera, né? Com saudade de um lugar que a gente ainda não conhece, de um Deus que a gente ainda não contemplou face a face, mas o sentimos na nossa salvação, em como Ele nos transformou e nos transforma a cada dia. Mas acontece que antes dele vir, a profecia vai dizer que o amor se esfriaria no coração de quase todos. E essa, infelizmente, é uma realidade que a gente constata sem fazer muita força, né? É só levantar um pouquinho a cabeça, é só olhar um pouquinho no espelho, aqui e fora daqui. Quantas pessoas passam pela nossa vida, na nossa semana, e o nosso olhar periférico é curto para oferecer ajuda. A gente não quer se engajar nos problemas das pessoas. Quantas pessoas aqui e fora daqui se sentem mal por serem destratadas, por não se sentirem acolhidas. O amor se esfriaria no coração de quase todos. Essa profecia não precisa se cumprir na minha e na sua vida, desde que a gente, com intenção e intencionalidade, peça ao Senhor um coração que é mais empático à dor do outro, que vai sentir fome ao ver que o outro tem fome, que vai sentir frio ao ver que o outro sente frio, que vai se sentir sozinho ao saber que tem alguém aqui e fora daqui que está se sentindo sozinho, porque está distante de Deus, porque não conhece essa mensagem que um dia te transformou, ou quem sabe até conhece, mas esqueceu, está distraído. O amor se esfriaria no coração de quase. Que aqui nessa igreja nós tenhamos uma maioria daqueles em que essa profecia não se cumpriu e não se cumprirá, em nome de Jesus, para que de fato as pessoas sejam transformadas, aqui e fora daqui, através da graça de Cristo, nesse canal de bênção que é você. Você foi chamado para ser esse canal de salvação para as pessoas. Então canta esse louvor, pedindo para Ele que Ele reaqueça o seu coração e que Ele encha o seu coração desse amor, para que nada nessa terra seja capaz de esfriar esse coração, esse amor que é Cristo e está em você, no seu coração. Você conhece, então canta junto assim, ó. Logo estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. É logo, logo. Logo da terra se levantarão os que dormem no sono dos justos. A eternidade ali começou. Agora canta imaginando essa cena. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então Diante de Deus cantando esse louvor. digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Mais uma vez, declare digno. O conflito encerrado está digno. Em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. E esse louvor é para lembrar você que se sente sem lugar aqui na terra, aqui e fora daqui, nele você tem lugar.
assim, ó. Aleluia. Não mais morte, não mais pranto, nem mais dor. As coisas dessa terra são passadas. O mal não existe mais. Agora é você plenamente feliz e completo diante do Cordeiro de Deus. Seja o nome do Senhor. Falta só mais um pouquinho e nós seremos completos nele. Canta mais uma vez comigo. Digno, digno, em teus braços, para todos sempre. Pra sempre irei te adorar. Digno, digno. Querido Deus, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe agora também, Deus, o nosso coração. Nós o entregamos assim como chegamos aqui e pedimos que o Senhor nos transforme. Que o Senhor toque a nossa vida, que o Senhor fale ao nosso coração e que através do agir e do mover do Teu Santo Espírito, ó Deus, nós sejamos profundamente impactados e transformados. Que possamos descansar na segurança e na certeza do Teu abraço nesse momento. Cuida de nós e continua conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo à Nova Semente. Essa aqui é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com um propósito. Propósito de que a cada encontro nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. E que hoje essa experiência se repita na minha e na sua vida mais uma vez, amém? Antes de entrarmos na mensagem, eu tenho duas palavrinhas para dar para vocês aqui. Primeiro é uma palavra de gratidão a todos que têm orado, a todas as mensagens de carinho que nós temos recebido de vocês. Eu sei que muitos têm acompanhado pelas redes sociais o que a nossa família tem enfrentado. Mas para aqueles que não sabem, há 2 sábados, quando terminou o culto aqui, terminei de pregar, veio a informação de que a nossa sobrinha, a Ana Beatriz, de 22 anos, já esteve aqui conosco algumas vezes. Ela estava numa praça lá em Curitiba e um galho caiu nas costas dela. E ela foi rapidamente socorrida, levada ao hospital, e ela teve uma lesão na T5 e na T6, uma lesão medular. E o primeiro diagnóstico foi de que ela estava paraplégica. Então, a família começou a orar e houve uma grande repercussão. Muitos acompanharam até por canais de TVs que estão acompanhando o caso. E de lá para cá a gente está com o coração na mão. A gente tem orado muito pela recuperação dela. Ela conseguiu entrar naquele estudo da doutora Tatiana Sampaio, do Rio de Janeiro, sobre a polilaminina, que é uma proteína que ajuda na reconstrução dos axônios, alguma coisa assim,
enfim, na ligação ali da medula para recuperar os seus sinais condutores. Então a gente tem orado muito por isso. Algumas coisas têm acontecido que têm feito a gente ter esperança, tem feito a gente sonhar que realmente ela possa voltar a andar. Então a nossa gratidão às orações, às mensagens de carinho, e pedimos que você continue orando para que Deus opere grandemente na vida dela e cumpra na vida dela o seu propósito. Nós estamos dando sequência à nossa série Sem Filtro. E nessa série nós estamos nos deparando com várias perguntas feitas por Jesus ao longo do seu ministério. Perguntas que não visam trazer para Jesus alguma informação que ele não tivesse, ou trazer conhecimento de algo que ele não soubesse, não é isso. Jesus sabia a resposta de todas as perguntas que ele fez, mas quando Jesus faz essas perguntas, a intenção de Jesus é trazer consciência àqueles a quem ele pergunta. É trazer consciência aos seus discípulos da real condição na qual eles se encontram. Se eles realmente estão entendendo o que está acontecendo, se eles estão entendendo a sua condição espiritual, a perspectiva com a qual eles têm olhado para as diversas situações da vida. E hoje nós vamos estudar mais uma dessas perguntas. Uma dessas perguntas que fazem com que nós olhemos para nós mesmos sem filtro, sem maquiarmos as coisas, para entendermos a realidade da nossa condição, da nossa compreensão, do nosso entendimento sobre Jesus e sobre aquilo que Ele faz. Então vamos a mais uma dessas perguntas, e se você tem aí a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, e eu diria para vocês que todas as perguntas de Jesus são extremamente importantes, mas talvez essa aqui se encaixasse perfeitamente na lista de perguntas mais importantes do mundo. Aquela pergunta cuja resposta pode fazer toda a diferença, impactar a nossa vida por completo. Nesse trecho que nós vamos ler, Jesus faz duas perguntas. Mas a primeira pergunta que Jesus faz não é a pergunta mais importante. É a segunda que é. Então acompanhem comigo a leitura, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. E ali na Bíblia eu leio assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Essa é uma pergunta que Jesus faz, importante também, mas não é a mais importante, não é a pergunta decisiva. O que Jesus está perguntando aqui é o que as pessoas dizem a respeito de mim. O que as pessoas falam a respeito dessa figura que eles veem em mim. Essa pergunta ela não é pessoal, ela é genérica. Ela não revela aquilo que vai dentro do coração daqueles a quem essa pergunta foi destinada. Ela vai revelar o que é o senso comum das pessoas, como as pessoas enxergam Jesus, como as pessoas o veem, o que as pessoas pensam a respeito dele. E a resposta vai ser imediata e vai ser genérica também, porque os discípulos ouviam o que as pessoas diziam a respeito dele, e eles vão responder no verso seguinte, no verso 14: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou alguns dos profetas. É isso que as pessoas falam. E essa é a nossa tendência, a tendência de classificarmos as pessoas numa função, ou com um rótulo, com algo que fazem. As pessoas dizem isso. Essa é a impressão que as pessoas têm a respeito do Senhor. Mas aí no verso 15, Jesus faz essa pergunta que tira o filtro dos discípulos, que traz consciência aos discípulos a respeito do que eles pensam, a respeito do que é a perspectiva deles a respeito de Jesus, de quais foram as conclusões que eles já tinham tomado a respeito de Jesus até aquele momento, de quanta abertura eles tinham dado para conhecer esse Jesus. E aí Jesus pergunta no verso 15: e vocês? Quem dizem que eu sou?
Essa é a pergunta mais importante. E vocês, quem dizem que eu sou? E só para a gente, antes de ir para as considerações, eu quero ler o próximo verso. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Tu és o Cristo. Essa revelação que foi dada para Pedro, porque talvez Pedro por si mesmo não tivesse ainda uma compreensão clara e profunda a respeito de quem é esse Jesus. E se essa pergunta fosse feita a você? Se Jesus perguntasse isso para você: e você, quem você diz que eu sou? Qual seria a sua resposta a respeito disso? O que é que levaria você a essa resposta? O que é que fundamentaria a construção da sua resposta? Quem é Jesus para você? No que é que você se baseia para responder essa pergunta? É só naquilo que Jesus faz? É só nas suas obras? E aí a gente volta lá para a série Soberano, né? A nossa tendência de entendermos Deus apenas a partir das coisas que Ele faz, deixando de lado tudo aquilo que Ele é. Porque olhar para aquilo que Ele faz apenas é apenas um recorte daquilo que Deus é. Assim como olhar para você a partir apenas do que você faz ou da sua profissão. E geralmente quando a gente vai se identificar, né, se descrever, não demora muito para a gente falar o que a gente faz. Quem é você? Eu sou o Igor, eu sou pastor. E muitas vezes a gente faz esse recorte, se limita a nos identificarmos e identificarmos as pessoas por aquilo que elas fazem apenas. Mas você é para muito além disso. Assim como Deus também é muito mais do que só o que Ele faz. Porque às vezes Ele não faz. E como eu entendo Ele nessa perspectiva, e aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nós vivemos num mundo, queridos, que diante da última pesquisa que foi feita em 2022, de quantas denominações religiosas cristãs sabe qual foi o resultado? No mundo, sabe quantas denominações que se dizem cristãs existem? Alguém chutaria algum número? Mais de 40 mil denominações religiosas. E a última que eu tive conhecimento que foi aberta foi a Igreja Evangélica O Cúspide de Jesus. Mais de 40 mil denominações cristãs tentando dizer para o mundo quem é Jesus. E aí no meio de tudo isso, quem é Jesus para você? E aí você vai ver os mais variados tipos de Jesus sendo apresentados por aí. O Jesus que dá o que você quer, o Jesus que te dá dinheiro, o Jesus que opera milagres. Mas quem você diz que é esse Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus caminha com esses discípulos e conduz o pensamento deles, porque a primeira pergunta ela é genérica: o que as pessoas dizem a respeito de Jesus? E talvez seja fácil para a gente dizer o que as pessoas dizem a respeito de Jesus. Talvez seja fácil você sair daqui e dizer para as pessoas o que eu disse para você a respeito de Jesus, o que os outros pastores da Nova Semente disseram sobre Jesus. Mas quem é Jesus para você? Qual é o caminho da construção dessa resposta na sua vida, na sua experiência? Só que aí Jesus torna essa pergunta pessoal. Jesus traz isso para o indivíduo, e aqui que eles precisam olhar para eles mesmos sem filtros. Será que eu tenho uma compreensão diferente do que a compreensão do senso comum? Será que aquilo que eu conheço de Jesus é mais profundo do que o que as pessoas dizem a respeito de Jesus? Mais do que isso, será que o que eu penso e como eu conheço Jesus está certo? Será que é isso mesmo? Será que Jesus é isso que eu entendo que Ele é? Jesus traz para o pessoal quando Ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? De modo geral, aos olhos das pessoas na sua época, e quem sabe isso aconteceria conosco hoje também, se
Jesus tivesse vindo em nossos dias, talvez nós tivéssemos uma de duas percepções que eram as percepções comuns para as pessoas que viviam na época de Jesus, porque ou Jesus era um louco, ou Jesus era Deus. Talvez não houvesse outra possibilidade. E as pessoas que olhavam para ele poderiam pensar, ou esse homem é louco, ou ele de fato tem que ser Deus. E existem muitas coisas na vida e no ministério de Jesus que realmente fizeram as pessoas pensarem ou ficarem nesse dilema: será que ele é apenas um louco ou será que ele é Deus? A começar pelo seu nascimento. De uma mulher virgem que agora está grávida, fruto do Espírito Santo. Ou isso é loucura que esse casal está contando, porque tiveram uma relação imoral, porque não era permitido isso antes do casamento. Ou de fato um milagre aconteceu. Então ou ele é um louco que conta uma história maluca, ou ele é Deus. Olha só o discurso desse cidadão. Ele fica falando por aí histórias como salvar o mundo, como perdoar pecados, se coloca no meio desse povo. Se alguém aparecesse hoje com esse discurso, como que você olharia para essa pessoa? Você a classificaria como louco ou como Deus? Alguém que veio para salvar o mundo? Que loucura! Ou quão divino esse homem é. O seu ministério de aproximadamente 3 anos e meio aqui entre nós. E um homem com a missão de salvar o mundo todo, mas você nunca vê ele com pressa. Você nunca vê ele correndo para cumprir uma missão tão grandiosa como ele dizia ter. Porque nessa missão de salvar o mundo, ele tinha tempo para os cegos, para os aleijados, para os enfermos, para os leprosos. Esse homem que dizia no seu discurso que veio salvar o mundo, ele tinha tempo para as pessoas que eram marginalizadas da sua época, para mulheres, para crianças. Ele era tido muitas vezes como um louco, porque ele ia na contramão de tudo que se cria naquela época, de tudo que era dito a respeito da divindade pelos líderes religiosos da época. Os milagres que ele manifestava e que ele operava, tinham um propósito muito especial. Quando ele tocava o leproso, ele estava apresentando mais a respeito do caráter de Deus, dizendo que Deus não tem medo da impureza humana. Quando ele curava o paralítico e mandava ele carregar o seu leito, a sua cama no dia de sábado, ele queria mostrar que a restauração vale mais do que o ritual. Quando ele fez o lodo com o cuspe para poder curar o cego, ele estava mostrando que a misericórdia estava acima das tradições humanas. Ele quebrava praticamente todos os preceitos ou as tradições que eram estabelecidas e pregadas pelos líderes religiosos da época. E isso é interessante, como Jesus fez essas coisas. Por isso muitos o achavam um louco, um rebelde, um revolucionário. Você sabe que havia inúmeras tradições em cima dos 10 mandamentos. Eles tinham aproximadamente 613 ordenanças que se derivavam dos mandamentos, de como a pessoa deveria viver os 10 mandamentos. Inúmeras restrições com relação ao sábado, de maneira que você não podia cuspir no chão, porque senão você estava regando a terra, isso era um tipo de trabalho, fazer o lodo, fazer a massa ali. Você não podia andar mais do que 1 quilômetro no dia de sábado, porque senão isso já demandaria um esforço a mais, isso já seria um tipo de trabalho. E ao mesmo tempo que eles criavam essas regras para mostrar para o povo como deveria se cumprir a lei, ao mesmo tempo eles também criavam outros artifícios para burlar essas regras que eles mesmos tinham criado. Você não podia andar mais do que 1 quilômetro no sábado a partir da sua casa. Só que casa, em hebraico, significa lugar onde come pão, ou onde se come. Então, se tendo andado 1 quilômetro, você comesse alguma coisa,
você podia andar mais 1 quilômetro, porque ali se tornou a sua casa, porque casa é lugar onde come. E aí você não podia carregar muito peso. O peso que você podia carregar era o peso de um figo seco. Então você ia carregar alguma coisa, se você costurasse a ponta daquilo que você ia carregar na sua roupa, para fazer a parte da sua roupa, então você podia carregar. E aí tá, como é que tinha comida então, depois desse 1 quilômetro? Bom, talvez eles carregassem esse figo seco e comessem o figo lá e andavam mais 1 quilômetro. E aí quando Jesus vai curar esse cego, Jesus vai quebrar uma série dessas tradições, porque Jesus vai cuspir no chão, já não podia. Jesus vai fazer barro, também já não podia. E alguns teólogos dizem que de onde o milagre foi feito até o tanque de Siloé, onde Jesus manda que ele vá se lavar, era uma distância maior do que 1 quilômetro. Eles olhavam para Jesus e falavam: esse homem é um louco, é um rebelde, quer quebrar e acabar com toda a tradição. Quem é Jesus para você? Olha os ensinos desse homem. E de fato só restam 2 opções mesmo: ou ele é um louco, ou ele é Deus. Porque quando você olha para os ensinos de Jesus, ele vai dizer muitas coisas que parecem paradoxais e que de fato são, mas não no reino de Deus. Porque ele vai dizer que os últimos serão... Olha que loucura. Se você quer sentar na frente, num lugar privilegiado, onde você deve escolher sentar primeiro? Senta lá atrás primeiro. Daí você vai ser convidado a sentar à frente e a tomar um lugar importante. Os humilhados serão exaltados. E aí eu gosto daquele meme que está rodando aí, né? Alguém sabe de algum humilhado que já foi exaltado aí? Porque está difícil. Os humilhados serão exaltados. Felizes os que choram. Ou ele é louco, ou ele é Deus. Para viver você tem que morrer. Maior é aquele que serve. Você deve se tornar como uma criança para herdar o reino dos céus. Se alguém te ferir a face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele. Esse cara é louco. Louco. Ou ele é Deus. Quem é Jesus para você? Essa era a pergunta que os discípulos precisavam responder. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Qual é a compreensão que vocês têm a respeito de mim? Das coisas que vocês estão vendo? Ao passo que os seus ensinos também contrariam toda a tradição judaica da época, os seus discípulos podem presenciar que quando esse Jesus está presente, simples pescadores como eles podem se tornar pescadores de homens. O perseguidor como Saulo pode se tornar perseguido agora por causa do evangelho que ele perseguia os cristãos. Um grande cobrador, fraudador de impostos como Zaqueu pode se transformar num dos maiores doadores que a história já viu, quando Jesus está presente. Quando Jesus está presente, o bandido vira mocinho, o leproso fica limpo, o cego vê, o paralítico anda, a tempestade se acalma. Quem é Jesus para você? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus é um louco? Ou ele é Deus? Aos olhos daquelas pessoas, ele parecia um pouco das duas coisas. Será que é importante a gente responder essa pergunta? Quem é Jesus para nós? No Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 3, no meio da oração sacerdotal de Jesus, ele vai dizer da importância de nós termos essa resposta, porque ele vai dizer: e a vida eterna é essa. Ou seja, quer a salvação depende de uma coisa. E ele diz lá em João 17,3: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer Jesus é fundamental para a nossa salvação. Saber quem Ele é imprescindível para a nossa salvação. E a pergunta é: quem é Jesus para você? Você conhece esse Jesus? Como eu posso responder essa pergunta? Como eu posso discernir se Ele é um louco ou se Ele é Deus? Bom, existem pelo menos 2 maneiras de você chegar a essa resposta. A primeira delas é através da revelação.
Porque a revelação nos fala a respeito de quem é esse Jesus. Ele mesmo fala a respeito de si, a respeito de quem Ele é. E se você está com a Bíblia aí na mão, vá comigo até o Evangelho de João no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. E nós vamos ler o verso 58. Achou aí? João 8, 58. Mas antes da gente ler, deixa eu contextualizar esse capítulo. Jesus está conversando com os líderes religiosos da sua época, com os fariseus. E Jesus está falando a respeito da sua divindade. Na verdade, o livro de João, o Evangelho de João, se presta muito a isso, a evidenciar para os seus leitores a divindade de Cristo. E aqui ele vai destacar uma fala do próprio Jesus aos fariseus, falando a respeito de si, a respeito de quem Ele é. Porque antes disso, até desde o capítulo 6, quando Jesus realiza aquele milagre da distribuição dos pães e dos peixes, ali há uma discussão entre os fariseus a respeito desse Jesus, de quem Ele é, da autoridade de Jesus. Eles o acusam de blasfemar, e blasfemar é um ser humano assumir para si prerrogativas divinas. E ali Jesus já tinha dito para ele que Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu para dar vida ao homem. E que Ele estava presente quando isso aconteceu com o povo no deserto. E isso já tinha transtornado os fariseus ali. E diante de tudo isso, deles questionarem se Jesus era maior do que Jacó, se Jesus era maior do que Abraão, Jesus vai dizer o que está escrito no verso 58 de João 8, e Ele vai dizer o seguinte: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E há alguns problemas aqui nessa frase, nesse texto. Pelo menos na nossa língua, na nossa tradução, há um erro de concordância e há um erro de complementação. Jesus precisa quebrar a gramática aqui, pelo menos da nossa perspectiva, para poder se apresentar. Porque a gramática não é suficiente para dizer a respeito de quem Ele é. Qual é o erro de concordância aqui? Concordância de tempo, concordância verbal. Porque Ele podia dizer: antes que Abraão existisse, eu fui, ou eu era. Mas Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E diante da gramática isso está errado. E há um erro de complementação também, porque Ele só diz eu sou, e quem é alguma coisa. E essa frase fica incompleta, está faltando alguma coisa aqui. Antes que Abraão existisse, eu sou. Está errado no tempo e está errado na complementação, porque o que é? E talvez na sua Bíblia essas duas palavras ali, eu sou, estejam de fato em letras maiúsculas. Jesus rompe as limitações gramaticais para se revelar, porque as palavras elas não são suficientes para defini-lo. Mas é intencional essa fala de Jesus aqui, porque e esse é um de tantos versos que nós poderíamos usar para falar a respeito de quem Jesus é, mas é assim que Ele escolhe se apresentar como Deus diante dos líderes religiosos da sua época. Quando Jesus diz essa palavra, eu sou, no grego é goeimi, que é usado no sentido absoluto de quem Deus é. Ele está dizendo que eu sou é o nome próprio dele. Ele está usando ali o seu nome próprio, eu sou. E isso na cabeça de um judeu o reporta imediatamente ao Antigo Testamento. Na mente da sua audiência eles são levados rapidamente para o livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Deus faz um chamado para Moisés libertar o seu povo do Egito, e Moisés vai dizer: tá bom, Senhor, eu vou diante de Faraó, mas se ele me perguntar quem é que te enviou aqui, em nome de quem você vem, o que é que eu vou dizer? E aquele é o primeiro momento nas Escrituras onde Deus se apresenta para Moisés dizendo: eu sou o que sou, diga a ele que eu sou te enviou.
Deus se apresenta no Antigo Testamento como sendo Deus que libertou Israel. E aqui Jesus se apresenta com o mesmo nome, dizendo: muito bem, eu sou esse que estava lá. Eu sou Ele. Na verdade, o entendimento em hebraico dessa expressão egoimi em grego, em hebraico é anihu, que literalmente significa eu sou Ele. Quando Jesus se apresenta assim diante dos fariseus, Ele está dizendo: eu sou aquele que se apresentou para o povo no deserto. Eu sou aquele que libertou o povo da escravidão do Egito. Assim como em Deuteronômio 32, 39, Deus vai dizer: vejam que eu sou Ele, Deus como nenhum outro. Em Isaías 43, 10, para que saibam e creiam que eu sou. Jesus se apresenta diante dos fariseus como sendo Deus, revelando os atributos da sua divindade que se manifestaram na experiência do seu povo desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento. É por isso que João começa o seu evangelho, diferente dos outros evangelhos sinóticos. Ele vai dizer o seguinte em João 1:1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele vai dizer no verso 14 que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus era o verbo, é o verbo. E aqui, fazendo uma aplicação homilética disso, que verbo é Jesus? Jesus se apresenta como sendo o verbo, a palavra, o logos. Que verbo é Jesus? Que verbo Ele escolhe para se apresentar para cada um de nós? E é interessante isso, porque existem alguns verbos que seriam possíveis talvez de Jesus usar para se apresentar. Ele podia, ao invés de ser o Deus eu sou, Ele podia ser o Deus eu faço. Deixa comigo que eu resolvo. Mas será que seria completo? Será que isso diria realmente a respeito de quem Ele é? Se Ele fosse o Deus eu faço? Eu fico tentando validar esses outros possíveis nomes de Jesus na experiência de Jó. Lembra da história de Jó? Que tinha tudo e de repente, de uma hora para outra, perdeu tudo que tinha. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, a sua riqueza. Eu fico pensando, se Deus se apresentasse para Jó como sendo Deus eu faço. Por muito tempo Deus não fez. Como entender esse Deus quando Ele não faz? Por isso, entender Deus a partir apenas das suas ações é um recorte muito reducionista a respeito de quem Deus é. E se Deus fosse o verbo dar? Eu sou Deus, eu dou. Ele não deu por muito tempo para Jó também. Jó rogava, Jó pedia, e Ele não deu. Para João Batista, que estava preso e acabou morrendo lá na prisão, Deus não fez. Deus não deu libertação para ele teve que encarar aquilo. São verbos que não funcionariam para a gente entender quem Deus é. Mas qual é o verbo que Ele escolheu para se identificar? Ser. Eu sou. Sabe por quê? Porque Ele é contigo em todo momento. Porque não importam as circunstâncias, Ele é contigo. E além de ser contigo, Ele é o mesmo a todo tempo, a todo instante, não importa, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é. Ele é o que Ele é. Ele é o que são os seus atributos e o conjunto dele, Ele é o tempo todo. É por isso que Ele toma essa expressão como seu nome próprio e se apresenta assim para o seu povo dizendo: eu sou, porque eu sou com vocês o tempo todo. Essa é uma das maneiras que nós temos de entender quem esse Deus é, se Ele é um louco ou se Ele é Deus. E a Bíblia nos revela que Ele é Deus, que Ele é o Deus que é conosco. Mas a segunda maneira de você entender quem Deus é através da experiência pessoal, de uma vida com Deus, de passar momentos com Ele, de entregar o coração a Ele, a vida a Ele, de passar pelas lutas, pelos desertos da vida com Ele. E muitos no Antigo Testamento tiveram essa experiência com esse Jesus que se apresentava para eles agora ali como Deus.
Por exemplo, quando a gente vai para Êxodo 17, versículo 15. Moisés e o povo de Israel tinham uma batalha para enfrentar contra os amalequitas. E diante dessa batalha, Moisés olha para o povo e vê o povo desanimado. O povo cabisbaixo, o povo triste, sem coragem. E aí Moisés clama a Deus e diz assim: eu preciso de algo que motive esse povo, pelo qual eles possam lutar, pelo qual eles possam se encorajar diante dessa batalha. E olha só o que diz lá, Êxodo 17, versículo 15, abra lá a sua Bíblia. Êxodo 17, versículo 15, vai dizer o seguinte: Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Em Juízes, no capítulo 6, avance algumas páginas da sua Bíblia, Juízes capítulo 6. Aqui, Gideão, ele tinha uma grande batalha contra os midianitas. Lembra aquela batalha contra os 135 mil midianitas? Ele viu o anjo do Senhor e ele temeu pela sua vida. Ele falou: agora eu estou morto porque eu vi o anjo do Senhor, eu vi a glória do Senhor. E pelos estudos teológicos, esse anjo do Senhor que apareceu para Gideão foi o próprio Cristo. E ao contemplar a glória desse anjo, ele temeu pela própria vida, de maneira que ele ficou angustiado. Ele falou: sou um homem pecador, eu vou morrer. E ele precisava de paz e de certeza que Deus estaria com ele na batalha. Ele precisava acalmar o seu coração, precisava dessa paz. E olha só o que está escrito em Juízes 6, 22 a 24. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de o Senhor é paz. O Senhor é paz, Jeová Shalom. Naquele que é talvez o capítulo mais conhecido de toda a Bíblia, Deus ele se apresenta para o pastor Davi de uma maneira muito especial também. Porque Davi, enfrentando as suas muitas lutas como pastor de ovelhas, ele entendeu em algum momento da sua experiência e da sua história que ele também era ovelha do sumo pastor. E ali diante das aflições, ao andar pelos vales da sombra da morte, ele pôde começar o seu salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, Jeová Ra. O Senhor é o meu pastor, eu sou o pastor. É assim que Deus se apresenta para Davi. Quem é Jesus para você? Porque a sua experiência pode fundamentar essa resposta, trazendo junto da revelação o entendimento para você a respeito de quem é esse Jesus. Como está a sua relação com Ele? Tem você vivido com Ele? Tem você andado com Ele? Conhece você a Cristo Jesus profundamente? Jesus já disse que a vida eterna depende de nós conhecermos esse Jesus que nos foi enviado. E de fato fará toda a diferença nós conhecermos esse Jesus, porque Ele é a resposta para tudo. Ele é a resposta para todas as situações da nossa vida. E eu recorrentemente faço menção desse texto, porque ele é um texto que está guardado no meu coração, Filipenses 4,19. A gente conhece muito o 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece, mas eu sou apaixonado pelo 19. Porque o 19 vai dizer o seguinte: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. De maneira que se você tem Jesus, você tem tudo. É por isso que ele disse: eu sou contigo. Por isso que ele não complementa, porque ele é o que você precisa, de maneira que para cada momento da vida, ele se apresenta com um dos seus atributos, com uma de suas faces, para poder atender o desejo do nosso coração, para atender a nossa necessidade.
É por isso que nós teremos percepções a respeito de Jesus, porque Ele se manifesta na nossa vida de maneiras diferentes. Mas você precisa abrir o coração para que Ele possa entrar e de fato fazer a diferença. Para que você possa de fato conhecê-lo e poder responder essa pergunta. E você? Quem você diz que eu sou? E por mais clichê que possa parecer ou soar essa expressão, faz todo sentido quando nós entendemos que Jesus é tudo. Jesus é tudo para nós. Porque Ele se apresenta de acordo com a nossa necessidade. E alguém certa vez escreveu a respeito das diversas maneiras como esse Jesus pode se apresentar para cada um dos seus filhos. E como de fato Ele é tudo, Ele é muito mais do que eu posso ver Ele fazendo. Ele tem muito mais atributos do que eu sou capaz de perceber, porque para o arquiteto, Jesus se apresenta dizendo: eu sou a pedra angular. Para o faminto, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o pão da vida. Para o banqueiro, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o tesouro escondido. Para o biólogo, Ele se apresenta dizendo: eu sou a vida. Para o pedreiro, Ele diz: eu sou o fundamento. Para o carpinteiro, Ele diz: eu sou a porta. Para o floricultor, Ele diz: eu sou a rosa de Saron e o lírio do vale. Para o geólogo, Ele diz: eu sou a rocha eterna. Para o vinhateiro, Ele vai dizer que Ele é a videira verdadeira. Para o jurista, Ele vai dizer: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Para o advogado, eu sou o conselheiro. Para o jornalista, eu sou as boas novas da salvação. Para o filósofo, eu sou a sabedoria de Deus. Para o pregador, eu sou a palavra de Deus. Para o escultor, eu sou a pedra viva. Para o servo, eu sou o bom Senhor. Para o soldado, Ele diz: eu sou o Senhor dos exércitos. Para o estudante, eu sou a verdade encarnada. Para o teólogo, eu sou o autor e consumador da fé. Para o trabalhador, eu sou o doador do descanso. Para o sedento, Jesus se apresenta dizendo: eu sou a água viva. Para o órfão, Ele se apresenta como: eu sou o Pai. Para o pecador, Ele diz: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus para você? A revelação, mas também a sua experiência com esse Deus vão poder fundamentar essa resposta. E essa pergunta de Jesus precisa nos levar a essa reflexão: será que eu o conheço? Será que eu sei quem Ele realmente é? Será que eu o conheço como o Deus que pode lidar com todas as minhas questões, até mesmo as que parecem impossíveis para mim? Será que eu o conheço como Deus que pode acalmar a tempestade? Mas mais do que isso, será que eu conheço como Deus que, se não acalmar a tempestade, é suficiente para acalmar o meu coração no meio da tormenta? Quem é Jesus para você? Que hoje você possa dar essa resposta para Ele. Que hoje você possa olhar com sinceridade para a tua experiência espiritual, para a sua caminhada com Ele, entender se falta de fato passar mais tempo com Ele ou não. Se você precisa de fato conhecê-lo de maneira mais íntima e profunda. E que quando Ele te perguntar: e você, quem você diz que eu sou? Você possa ter essa resposta na ponta da língua. Por passar cada dia, cada segundo da sua vida na presença dEle. Nós vamos cantar uma música agora que fala a respeito disso. De quem Jesus é. Aquilo que Ele faz é só parte daquilo que Ele é. E o que Ele faz diz muito para nós a respeito dos seus atributos, a respeito da sua pessoa. E que de fato, no meio de tantas coisas que essa música vai declarar a respeito de que Jesus é, que você possa, no íntimo do seu coração, fazer a sua declaração sincera para Ele também. Abra o teu coração e declara para Ele quem Ele é para você. E se Ele precisa ser mais do que Ele tem sido,
Pede isso para Ele. Pede condições para que você possa estar mais próximo, para que você possa conhecê-lo ainda mais, para que sejamos salvos por isso. Cante conosco. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo.
Querido Deus, só nos resta agradecer, ó Pai, pelo presente que o céu nos enviou ao enviar o Teu Filho a esse mundo, ao enviar o Teu Santo Espírito para estar conosco, ó Deus. E nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós temos de fato tudo o que nós precisamos. Em Cristo Jesus nós encontramos a resposta para todas as nossas perguntas. Muito obrigado, ó Pai, porque para cada momento da nossa vida o Senhor se apresenta, evidenciando um atributo diferente, uma face diferente de tudo aquilo que o Senhor é. Difícil para nós compreendermos, ó Deus, em toda a completude da sua essência, de quem o Senhor de fato é, de maneira absoluta. Mas nós te agradecemos por aquilo que o Senhor nos permite ver. Te agradecemos por aquilo que o Senhor nos permite conhecer a respeito de quem o Senhor é. E que naquilo que é possível para nós, que nós possamos irmos até ao limite do que nos é possível. Que nós possamos te compreender, ó Deus, íntima e profundamente, a ponto de que tenhamos uma resposta bem fundamentada na Tua palavra, mas também pautada pela experiência que nós temos e desenvolvemos contigo ao longo da nossa vida. Que o nosso coração, ó Deus, esteja sempre aberto para vivermos cada dia da nossa existência na Tua presença, para que o Senhor se manifeste em nós, para que o Senhor se revele a nós, para que possamos de fato te conhecer e quando formos questionados, possamos responder quem o Senhor é para cada um de nós. Que essa resposta esteja bem clara e bem fundamentada na nossa mente e no nosso coração. Muito obrigado, ó Pai, por ser tanto. Muito obrigado por ser tudo. Muito obrigado por ser quem o Senhor é. Continua conosco, ó Deus. Continua se revelando a nós, tocando a nossa vida, abençoando o Teu povo hoje e para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. E que você tenha na presença dEle um bom restante de dia. E que você possa de fato conhecê-lo mais íntima e profundamente a cada dia. Amém?